Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui para celebrar a sua vida em nós, Pai. Para relembrarmos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Para celebrarmos a tua vida em nossa vida, Pai. Muito obrigado por essa noite. Nós estamos aqui para te dar o nosso culto, a nossa vida. Nós queremos aqui, Pai, derramar o nosso louvor diante do Senhor, a nossa entrega, a nossa adoração, conscientes de que o Senhor é o único digno, conscientes de que essa noite é uma noite diferente em nossas vidas, uma noite em que nós viemos para cá fazer algo diferente, entregar o nosso culto de um modo diferente. Faremos melhor, Pai, do que o culto passado. Esse será o nosso melhor culto, Pai. Nós viemos te dar o nosso culto. Fazemos isso com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão. Nós confiamos no Senhor, Pai. Muito obrigado por Jesus, que mudou a nossa eternidade. Obrigado pelo Teu Espírito Santo dentro de nós. Obrigado pela Tua palavra, que nos ensina a respeito de todas as coisas, nos instrui, nos ensina a respeito dos próximos passos. Nós estamos aqui conscientes, Pai, de que nós estamos adorando a um Deus que é vivo, um Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que é poderoso. Obrigado por essa noite. Eu declaro que esse tempo será um tempo maravilhoso em nossas vidas. Sairemos daqui essa noite acrescentados pelo Senhor. Sairemos maiores, Pai, em nome de Jesus. Se você crê e concorda comigo, diga glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha que bom que você veio. Graças a Deus. Pode sentar. Fiquem à vontade. Vocês estão bem? Estão animados? Graças a Deus. Esse é um tempo precioso, o tempo que nós dedicamos ao Senhor, em entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. E é maravilhoso, de fato, estar aqui. Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Nós queremos orar por você. Pode ser aniversário de nascimento, de casamento, de novo nascimento. Não sei, nós queremos celebrar a sua vida. Se você está aí e fez aniversário, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês e será uma honra para nós. Tem mais uma irmã vindo ali, glória a Deus. Estenda para cá a sua mão e vamos declarar bênçãos sobre a vida delas em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida das nossas irmãs que são tão preciosas, Pai. Muito obrigado por essa fase que encerrou, que certamente foi de muito aprendizado, de crescimento para a vida delas, mas nós declaramos que essa nova fase que inicia agora será muito melhor, Pai. Nós declaramos elas entrando em um nível de intensidade, de clareza, a respeito daquilo que o Senhor tem como um propósito para a vida delas, que elas cresçam, floresçam e recebam presentes da parte do Senhor que elas nem esperavam mais, presentes esperados e inesperados chegando. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para elas. E tem um presente da nossa igreja. Elas merecem. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Quem esteve no Conviva ontem? Dá um sinalzinho aí. Glória a Deus. Foi um tempo maravilhoso, de fato. Nós temos inclusive um videozinho para mostrar para você com alguns dos melhores momentos do nosso Conviva 2025. Aleluia. Glória a Deus, de fato foi um tempo maravilhoso, irmãos. Você que esteve lá sabe exatamente do que eu estou falando. Nós tivemos também um tempo de um futebol, brincadeira, piscina, foi muito bom. E o pastor Fábio cumpriu o que ele disse, jogou lá uns 15 minutos, foi muito bom o jogo. Tivemos também revelações dos mais jovens, o Gustavo jogando bem, dos mais veteranos, o Fábio Reis, cadê ele? Jogando bem também. Tivemos lá uma torcida pelo irmão Carlos, para o irmão Carlos tocar a bola. E aí, quando pela primeira vez o irmão Carlos ia tocando, o pastor Danilo chegou, foi o vídeo que você viu aí. Seria a primeira vez que o irmão Carlos iria tocar a bola, mas não foi possível. No final da tarde, tivemos um culto maravilhoso, uma palavra excepcional. Sabe, irmãos, há um ano atrás, nós estávamos de um modo. Um ano depois, estamos muito diferentes. Daqui a um ano, estaremos muito melhores, muito maiores. E eu quero convidar você para o próximo Conviva, 2026. Você estará lá, estará muito melhor, muito maior. Você não pode ficar fora dessas programações. Esse tempo de comunhão é um tempo de crescimento para nós. Nós crescemos muito ontem. Amém? Então foi de fato um tempo maravilhoso. Se você não esteve, eu lamento muito.
porque você não pôde estar lá, mas eu entendo e sei que no próximo você estará, amém? Glória a Deus por isso. Nosso Verbo News está pronto, nós temos muitas programações e informações importantes, eu queria que você ficasse ligado aí para você não perder nada. Aleluia, agora estamos atualizados, tudo certo? Deixa eu só reforçar com vocês aqui alguns avisos importantes. No próximo sábado, aqui na nossa igreja, nós teremos a reunião com os visionários. Cadê os empresários da nossa igreja? Cadê os visionários? Amém. Talvez você tenha sonhado até aqui em desenvolver esse seu lado empresarial, o seu lado empreendedor, e essa é a sua oportunidade de estar aqui ouvindo palestras, instruções que vão te ajudar em relação a isso. Muitas vezes o que nós precisamos é de uma visão. Você está aqui adquirindo experiências, ouvindo e também fazendo parcerias. É muito importante que você se encontre aqui nesse lugar no próximo sábado, dia 7. Você vai ter essa oportunidade, a oportunidade de você crescer em relação a esse assunto e aprender junto com pessoas que também já trilharam esse caminho. Então, não se acomode onde você está. Talvez você esteja muito bem, pois você é alguém que vai contribuir com as pessoas que vão estar aqui nesse dia. Talvez uma palavra sua, uma orientação sua, uma dica no intervalo possa ajudar alguém que está trilhando um caminho. Então é importante que a gente esteja aqui no próximo sábado. E também nós teremos no mesmo sábado, no dia 7, nós vamos ter o Hora VIPs, um tempo especial para os jovens que de repente podem aproveitar, vir para os visionários e já ficar para esse culto que vai acontecer em seguida, um tempo maravilhoso, uma atmosfera de fé, de oração, que de fato nós devemos nos envolver, e esse tempo será destinado aos jovens da nossa igreja. Venha, traga alguém com você, tanto para os visionários, como para o culto dos jovens. Amém, gente? Eu quero também informar que a partir do dia 9/6, na segunda-feira, iniciaremos uma nova turma do discipulado. Você que está aqui na nossa igreja, já está congregando, vindo para cá há um tempo, mas ainda não se tornou oficialmente um membro da igreja, essa é a sua oportunidade. Venha, se inscreva no discipulado. Esse também é uma oportunidade de você conhecer a visão, de você conhecer como funciona. De repente alguém vai te perguntar sobre a igreja que agora você congrega, você precisa ter informações para trazer para essas pessoas. Então o discipulado tem esse objetivo também. É interessante que você saiba que para que você sirva nos departamentos aqui da igreja, você precisa conhecer a visão da igreja que você serve. E isso você vai fazer por meio do discipulado. Então, não perde tempo, ao final do culto, passa lá no balcão de informações e faça gratuitamente a sua inscrição para o próximo discipulado. Não deixa para o outro. Você também que iniciou o discipulado em outro momento, mas não concluiu, essa é a sua oportunidade de concluir a partir do dia 9/6, segunda-feira. Amém? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Alguém está aqui essa noite pela primeira vez na nossa igreja? Faz um sinal aí com a sua mão. Se você está nos visitando pela primeira vez, glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Então eu não errei a igreja, né? Nós somos o povo mais feliz nessa terra, a igreja mais animada desse lugar. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, no capítulo 29. Aproveita também, abra a sua carteira, abra o seu aplicativo. Nós vamos dizimar, nós vamos ofertar, fazemos isso com entendimento, baseado naquilo que a palavra diz, e fazemos com toda a alegria do nosso coração. Antes de falar, antes de ler o texto que eu pedi que você abrisse, 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 3, eu também queria falar sobre o projeto Bem na Hora, que tem o objetivo de alcançar pessoas da nossa igreja, e uma das ações que nós temos é nos cultos de ceia, nós recolhemos, recebemos alimentos que têm ajudado pessoas da sociedade, pessoas também da nossa igreja, que têm vivido uma fase, algo temporário, alguma dificuldade. Nós chegamos juntos, e o nome do nosso projeto é Projeto Bem na Hora, e você pode ser participante disso em todo o tempo, mas nós fazemos isso também de forma especial nos nossos cultos de ceia, ou o primeiro culto do mês. Então, se você trouxe, você vai poder depositar aqui nesse cesto. Amém, gente? Glória a Deus. Só para te lembrar em relação ao nosso projeto Bem na Hora, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, a Bíblia diz assim: olha, além disso, pelo amor que dedico à casa de Deus, do meu Deus, quero neste momento doar do meu tesouro pessoal, ouro e prata, para a edificação do templo do meu Deus, afora tudo quanto já destinei como oferta para o templo do santuário. Eis, portanto, que ofereço 150 toneladas de ouro puro de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada,
para o revestimento das paredes da casa, para os trabalhos em ouro e prata, e para todos os objetos de arte produzidos pelos artesãos. Agora, quem está igualmente disposto a ofertar suas dádivas ao Senhor? Veja a pergunta que é feita aqui. Davi, esse é um ambiente, esse é um contexto de oferta, a construção de um templo que seria feita pelo filho de Davi, mas Davi está se tornando participante. Ele diz: olha, do meu tesouro pessoal, eu quero participar. Só que aí ele faz uma convocação. Quem aqui também está disposto? A gente precisa entender que essa entrega parte de uma disposição do nosso coração. Não é algo que Deus precisa, não é algo que Deus está nos forçando a fazer, e Ele está nos ensinando aqui. Ei, quem é que tem disposição para fazer também? Eu estou dando do meu tesouro pessoal. Quem está disposto a fazer? E aí você vai ver que no versículo 6, ele diz: então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000, de 100 e os oficiais encarregados da obra do rei, deram do que possuíam, generosamente e com alegria. Isso fala sobre o modo que nós precisamos fazer. A gente precisa entender, é algo que precisa partir do meu coração. Eu preciso entender que a minha natureza foi transformada em Cristo. Agora eu tenho a natureza de Deus em mim. Agora há pouco nós tivemos um tempo maravilhoso, um culto poderoso, que eu inclusive te estimulo a assistir pelo YouTube. O pastor ministrava sobre generosidade, e a gente precisa entender exatamente isso. A natureza de Deus está em nós. Nós estamos habilitados a darmos, a entregar, porque foi a natureza que o Senhor nos deu. E como nós vamos fazer isso? Generosamente e com alegria. Sempre que você vier ofertar, não venha por peso, não venha por necessidade, não venha por constrangimento, não, é uma disposição do meu coração. Eu quero participar, eu quero dar, quero fazer isso com toda alegria, porque é a natureza de Deus em mim. Amém? Eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas. Se você desejar fazer do modo tradicional, você já sabe como fazer. O envelope está aí na sua cadeira. Lá atrás também as tesoureiras estão posicionadas para te ajudar. E você vai poder ofertar por meio do cartão de crédito, o cartão de débito. O Pix está aqui. Você que está no YouTube nos assistindo, apareceu aí um código QR Code. E você também vai poder honrar o Senhor nesse momento com os seus bens, demonstrando a sua generosidade, que é a natureza dele em você. Amém? Todos prontos? Vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos para dar a Ele. Estenda aí a sua mão, o seu envelope, e vamos fazer isso com toda alegria, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra que nos ensina, que nos instrui. Nós não estamos aqui para entregar qualquer coisa, de qualquer jeito. Nós estamos aqui entregando, Pai, conscientes daquilo que o Senhor nos ensina e de uma disposição que brota de dentro de nós. É a sua natureza em nós, Pai. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração e com entendimento, sabendo que os nossos celeiros transbordarão por causa da honra e da alegria com que nós te entregamos, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos, em nome de Jesus. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória,
exaltamos, Senhor, te bendizemos nessa noite. Somos gratos a você, expressamos a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa adoração a você. Expressamos a Ti a mais perfeita e pura expressão de honra e de louvor, porque Te amamos. Te bendizemos nessa noite. Te agradecemos por tudo que você tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque somos novas criaturas em Ti. Podemos todas as coisas no Senhor, que é aquele que nos fortalece. As nossas forças estão sendo renovadas por você. Obrigado pela Tua preciosa unção. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de congregarmos, de sermos igreja, de sermos família, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus, fala conosco. Realiza, faz, segundo o Teu querer nas nossas vidas. Estamos prontos para receber a Tua palavra, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. No nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa honra e o nosso louvor nessa noite. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Graças a Deus. Senta um pouco. Meninos, obrigado. Graças a Deus. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Ai, que susto. Graças a Deus. Que bênção. Irmãos, tivemos o segundo culto aqui poderoso. O primeiro culto também foi uma bênção. O pastor Dantas estava ministrando. O segundo culto aqui também foi poderoso. Eu quero, inclusive o pastor William recomendou, eu quero recomendar. Foi porque eu ministrei não, mas foi uma grande bênção. Amém? Hoje nós doamos mais um carro. Você se alegra com isso? Graças a Deus. Pastor Josué, ele não está aqui mais conosco, né? Está agora lá, assumiu a obra lá no Promorá. E a quinta-feira ele se mudou, né, da casa que ele estava, foi para outra casa. Semana passada teve menino, né, o João, seu filho mais novo. Então, filho novo, menino novo, né, casa nova e agora carro novo. É assim que Deus faz. A Bíblia diz que quando alguém sofre, todos nós sofremos, todo o corpo sofre. Mas quando alguém é honrado, todos nós nos alegramos, amém? Então, que bênção, o nome do Senhor sendo glorificado. E graças a Deus por isso, né? Mais um carro que nós estamos dando. Não fica com aquele sentimento, por que não foi eu, né? Por que foi o pastor Josué? Porque Deus quis. E enquanto ficar com esse sentimento, a Bíblia diz, exatamente, não vai ganhar. A Bíblia diz que onde há sentimento faccioso, inveja amargurada, ali há toda sorte de coisas ruins. Então isso é inveja, amém? Agora, quando a gente se alegra e celebra, irmão, aí a gente entra na fila. Amém? Ou não, é o que eu disse no primeiro culto. A gente tem que se alegrar, não é para a gente receber, não. Porque Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente tem que se alegrar no dar. E, irmão, a semana passada, está com algumas semanas, não foi semana passada não, algumas semanas atrás, né, o Davi e a Maeli deram testemunho aqui do carro. Eles se posicionaram em fé e veio o carro para eles, não precisou ninguém dar não, amém? Deus move assim, para alguns, Deus vai levantar pessoas para dar, mas para outros, irmãos, o carro vai chegar. O importante é que Deus é glorificado nisso, o importante é que as nossas orações são correspondidas, o importante é que quando a gente se posiciona em fé, as coisas acontecem. Eu chamo a existência as coisas que não são, como se já fossem. Foi assim com Moisés, foi assim com tantas outras pessoas aqui na igreja, amém? Trocaram de carro, trocaram de casa. Amém? Só não pode trocar de mulher e de marido. O resto, Deus vai trazendo coisas novas. Mas até o casamento é renovado pelo Senhor. Amém? Você está aqui? Você se alegra com isso? E o pessoal do Hiper Generosos, a gente tem um grupo aqui, para quem não sabe, o Hiper Generosos. Não sei por que alguns não fazem parte, já devia estar lá no grupo. Amém? É um grupo de pessoas qualificadas pelo Senhor, levantadas pelo Senhor, para a gente poder fazer ações como essa, mudar a vida de pessoas. Porque um carro, irmão, não é um veículo, o carro é uma nova estação que começa na vida de alguém. Então a gente está ali sendo usados por Deus para inaugurar uma nova estação na vida de alguma pessoa. Amém? Então Deus tem levantado pessoas, e a gente tem esse grupo, o Hiper Generosos,
E a gente tem se movimentado para dar carro, dar moto, já compramos terreno para a igreja, amém? Isso não vai parar. Em breve vamos dar 1 milhão de oferta para o Projeto Farol. Você crê nisso? Glória a Deus. Nossa igreja está num novo nível, graças a Deus. Ontem também nós tivemos o Conviva, foi uma grande bênção, amém? Quem não foi teve um prejuízo espiritual altíssimo. Mas não se preocupa não, a gente se divertiu por você lá, a gente brincou, celebrou, né? Tivemos um tempo de comunhão maravilhoso, uma palavra poderosa no final, foi maravilhoso, irmãos. Inclusive, vocês viram aí, teve cena do futebol aí? Nosso futebol lá é outro nível, né? Pastor Danilo deixou um recado claro para o diaconato. Quem furar a escala agora vai ter um jogo de futebol para decidir aí as coisas. Graças a Deus, ainda bem que o Carlinhos está vivo para contar a história. Que benção. Acho que eu vou aprender com o pastor Danilo também. Quem der trabalho, vamos jogar bola amanhã. Graças a Deus. Que benção. Dito isso, abre comigo lá em João, capítulo 1, verso 12. Você está pronto para receber uma palavra que vai mudar a sua vida? Não vem de mim, mas vem do Senhor. E certamente seremos alcançados por Ele. João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O tema da mensagem de hoje é paternidade divina. E aqui nesse texto, João está falando, todos quanto receberam. Receberam quem? Jesus. Quem aqui recebeu Jesus? Todos que receberam Jesus como Senhor das suas vidas, foi dado para eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, eu gosto muito desse texto porque ele expressa uma grandiosidade de algo poderoso que aconteceu nas nossas vidas. Olha só, às vezes a gente torna coisas tão grandiosas como comuns, e a gente precisa ter esse cuidado. A Bíblia diz que todos que receberam Jesus, nasceram de novo, todos que entregaram suas vidas ao Senhor, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, ser filho não é só um título, ser filho não é só uma condição, ser filho é poder. Então você carrega um poder simplesmente por você ser filho. Tem gente que pensa, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não cresci na vida, eu não avancei, não prosperei. Não, não, irmão, quando você recebeu Jesus, você já se tornou alguém muito importante nessa vida. Você se tornou filho de Deus. Você está aqui. O maior título que alguém pode receber nessa vida é ser feito filho de Deus. A Bíblia diz que Deus deu o poder de serem feitos filhos. Isso muda tudo. Não éramos nada, não éramos ninguém, não prestávamos para nada, mas agora nós carregamos um poder sobrenatural dentro de nós, e esse poder é o poder de ser feito filho de Deus. E se somos filhos, é porque carregamos uma paternidade. Se somos filhos, é porque temos uma paternidade, temos um pai. E um pai que não é um pai qualquer, é um pai que cuida de nós, que supra as nossas necessidades, que nos corrige, que nos ama, é um pai que nos cobre, é um pai que nos ensina, é um pai que nos inspira. E precisamos, irmãos, ter o cuidado para que a gente não ande sem a consciência devida de que Deus é nosso pai. Às vezes a gente torna comum essa expressão, Deus, meu pai. Quando a gente vai orar, a gente diz pai, né? É muito interessante porque aqui no Verbo da Vida, algumas pessoas estranham, vêm de outras igrejas, e elas são acostumadas a fazer aquelas orações um pouco religiosas, onde diz, ó Senhor, soberano, altíssimo, onipotente, excelso, sublime, supremo, suave. Ó Deus grandioso, né? É um discurso, fica 2 minutos elogiando Deus. E aqui no Verbo a gente diz, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque você nos ama, obrigado porque você nos alcança. E tem gente que questiona, que diz assim, por que você chama Deus de você? Eu disse, porque Ele é meu Pai, eu tenho intimidade com Ele. Não é assim? Tem gente que estranha isso, porque não, tem que falar, ó Tu, supremo, grandioso, vós que, e usa aquelas expressões. Você fala assim com seu pai, irmão? Você chega lá para o seu pai e diz, ó soberano grandioso, ó primogênito da família,
Ó grande patriarca, estou aqui agora na tua presença. Gostaria humildemente de esvaziar o meu coração, a fim de que o Senhor me empreste R$100. Calma, soberano, não precisa responder agora. Eu estou crendo na tua benevolência. Talvez até teu pai ficasse um pouco tocado, né? Mas no mínimo ele ia achar estranho. No mínimo ele ia dizer, menino, que conversa é essa? Né? Porque quando você tem intimidade com seu pai, você chega para ele e diz, pai, eu quero isso. Pai, você pode me dar isso? Não é assim? Porque você tem intimidade, você tem relacionamento. Veja, eu não estou falando sobre você desconsiderar. Eu não estou falando que é errado a gente reconhecer os atributos de Deus. Realmente, Ele é soberano, onipotente, é o grandioso, o Criador, o El Shaddai, o Adonai, o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Rei, nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele é digno de expressões de louvor e de amor. Você está aqui? Mas Ele também é digno, né, da nossa intimidade com Ele. Ele também é alguém próximo de nós. Deus não está distante, irmãos. Deus não está longe. A Bíblia diz, próximo está o Senhor. E muitas vezes a nossa relação com Deus é corrompida por causa desse excesso de reverência e de respeito. E eu não estou dizendo que não podemos ter respeito e nem reverência, pelo contrário, precisamos ter temor a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Mas o temor, ele não está limitado a expressões, palavras. Porque tem gente que fala muitas palavras, mas não está temendo. O temor, ele precisa estar no comportamento, em atitudes, mas acima de tudo, ele precisa estar no coração. A reverência que nós temos a Deus, ela precisa estar no nosso comportamento. Nós expressamos reverência a Deus na nossa conduta. Expressamos reverência a Deus quando estamos no culto, quando estamos na hora do louvor, levantamos nossas mãos, nos rendemos a Ele. E se expressa a nossa reverência, o nosso respeito, na hora da palavra, quando não ficamos abrindo o celular, porque estamos ouvindo a palavra. Não estamos conversando com alguém, não nos levantamos para ir tomar água toda hora, porque parece que na hora da palavra, irmão, é uma sede absurda, né? Tem gente que tem sede da palavra, literalmente. Tem que ir lá beber água, tem que ir ao banheiro. Não, eu expresso a minha reverência ao Senhor. E tem gente que até fica sentado, olhando, mas não está prestando atenção. Está prestando atenção, está lembrando dos problemas, está lembrando do jantar, está lembrando do menino, está lembrando... Mas quando a gente expressa o nosso temor e a nossa reverência, a gente coloca a nossa atenção total na palavra que está sendo ministrada. Então veja, é possível que pessoas expressem palavras tão bonitas, tão cheias de elogios, mas o coração está distante. E há uma desconexão no relacionamento que as pessoas carregam com Deus. E muitas vezes nós temos levado a nossa referência de paternidade biológica com o nosso relacionamento com o nosso pai espiritual. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abre comigo lá em Romanos, capítulo 8, no verso 15. Ressaltar aqui a presença ilustre do nosso pastor Derlane aqui, ó, o bispo de Altos. Glória a Deus. Isso aí, que bênção. Você vai ouvir falar muito em Altos. Um avivamento já começou em Altos, amém? E se você tem algum conhecido, algum amigo, algum parente em Altos, irmão, passa para o pastor Derlane e deixa com ele que o resto ele faz. Ele vai atrás. É o caçador de almas. Amém? Graças a Deus. Romanos capítulo 8, verso 15 diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Pois o próprio Espírito, verso 16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga, filhos de Deus.
Eu acho muito interessante esse texto, porque ele diz, não recebestes o espírito de escravidão, ou seja, nós não somos escravos de Deus, não somos mais servos de Deus. Diga, eu não sou mais servo de Deus. É verdade que o nosso coração precisa ter uma atitude para com Deus como de um servo. Você está aqui? Eu preciso ter uma atitude de um servo, no sentido de eu sirvo a Deus incondicionalmente. Porque um empregado, ele serve para ele receber um salário, uma recompensa. E tem muito crente que tem a visão de um funcionário. Você não é funcionário de Deus, não. É por isso que eu não gosto desse termo voluntário. Hoje está em moda, né, na igreja. É o culto dos voluntários. Cadê os voluntários da igreja? Eu não gosto. Eu abomino isso. Porque está falando sobre voluntariado. A Bíblia não diz sobre voluntário, a Bíblia diz sobre servos. Nós não somos voluntários. Porque o voluntário ele tem escolha. Ah, hoje eu não vou cumprir escala, não. Por quê? Não, porque eu sou voluntário, eu posso fazer o que eu quero. Mas o servo não. O servo, rapaz, eu preciso ir. Debaixo de chuva, dor de cabeça, problema, circunstância, qualquer coisa. Por que você vai? Eu vou porque eu amo. Eu sirvo, mas eu não sou um servo escravo. Eu sou um servo que ama. O que me prende são os meus laços de amor. Mas veja, aqui a Bíblia está dizendo que nós não somos servos. Nós não somos escravos. Embora o nosso coração precisa ter essa inclinação, precisa ter essa motivação de servo. Alô? Mas ele está falando, nós não recebemos um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Uau! Diga, eu sou filho. Ah, pastor, eu entendi. Eu não sou servo, mas eu sou um subfilho, porque eu sou adotado, porque eu sou adotivo. Agora entenda, tem muitas pessoas que têm essa visão, essa relação distorcida, né? E pensa assim, ó, Deus nunca vai me alcançar, eu nunca vou receber nada de Deus, eu sou um subfilho. E aí lê um texto como esse, aí se conforma, é verdade, é porque eu sou um filho adotado. Como se um filho adotado fosse pior do que um filho biológico. O filho biológico, às vezes, os pais, eles escolhem ter, mas às vezes não. Agora, o filho adotivo, ele é escolhido. O pai decide adotar. Então, a expressão de amor aqui, se a gente fosse colocar numa balança, é muito maior. Você está aqui, querido? Mas não é sobre isso que eu estou falando. Embora ser adotado por alguém não seja algo depreciativo, pelo contrário, né? Se você é filho adotivo, você precisa amar os seus pais que te adotaram, com um amor assim absurdo. Porque eles não precisavam, mas eles escolheram adotar você. Então, não é que você é um filho de segunda linhagem, não. Pelo contrário, você é um filho muito amado. Mas veja, não é esse o caso. Deus não nos adotou, embora a expressão esteja aqui. Essa palavra adoção, no grego, o texto original, né, a língua original em que esse texto foi escrito, em que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, né, que não foi o apóstolo Paulo, né, foi um homem chamado Técio, mas foi ditado por Paulo. Paulo ditou e Técio escrevia, copiava, era um copista. Mas a palavra, o termo que Paulo usou, foi o termo uiotesia. Uiotesia. E uiotesia, ele significa adoção, mas ele também significa ter a natureza ou a condição. Você está aqui? Poderíamos ler esse texto facilmente da seguinte maneira: mas recebemos o espírito de natureza ou de condição. Então veja, embora use esse termo adoção, ele não está falando que nós somos filhos de segunda grandeza ou de segundo escalão, não. Ele está falando que nós somos filhos da mesma natureza e da mesma condição dele. Ah, meu Deus do céu, era a parte que você saía correndo, era a parte que você saía dando cambalhota, se babando, celebrando. Eu vou repetir, eu vou te dar uma outra oportunidade para você receber esse texto de uma outra forma. Ele está falando, irmãos, que
Nós recebemos um Espírito no momento em que nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, no momento em que nascemos de novo, no momento em que abraçamos o Evangelho, nós nos tornamos participantes da natureza e da condição divina. Então veja, você não é um filho emprestado, você não é um filho porque houve um favorzinho, houve um esquema de Deus para pegar você. Não, você é um filho legítimo e que tem a mesma natureza dele. Oh, aleluia. Uiotesia, adoção, significa mudança de natureza. Você tinha uma natureza antiga, mas agora você tem a natureza divina. O sangue espiritual de Deus corre nas suas veias. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Então você é um filho legítimo de Deus. E o ser humano, ele só pode ter uma paternidade por vez. Ou ele é filho do diabo, nós vamos ver isso em João capítulo 8, verso 44. O próprio Jesus foi quem disse, ele disse, vós sois do diabo, que é vosso pai, ele falando com os fariseus, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Vós sois do diabo, que é vosso pai. As pessoas que não receberam Jesus, elas são filhas do diabo. As pessoas que não receberam Jesus, não nasceram de novo, elas não são filhas de Deus, portanto elas são filhas do diabo. Mas não foi Deus quem criou, elas são criaturas de Deus, mas não são filhas. O fato de Deus ter criado não significa que Deus as colocou como filhos. Alô? Então elas são filhas do diabo. E tem muita gente na igreja que quer se relacionar com filhos do diabo. Quer namorar com filho do diabo, quer casar com filho do diabo. Cuidado com isso. Porque o teu sogro não vai ser um sogro muito... Você está aqui, querido? Cuidado, jovem. Não namore com pessoas que não são crentes. Alô? Adultos? Não namorem com pessoas que não são crentes. Ah, mas eu vou ganhar ele. Ganha ele primeiro, depois você namora. Ah, mas aconteceu com fulano. Você não é todo mundo, você não é fulano. Alô? Então, só se pode ter uma paternidade por vez. Ou se é filho do diabo, Jesus disse, ou João capítulo 3, verso 3, o próprio Jesus também fala sobre isso. Ele diz assim, ó, ele respondendo a Nicodemos, que era um doutor da lei, que queria saber sobre Jesus, que queria saber sobre o plano de salvação. E Jesus diz assim, ó, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja, quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo. E esse novo nascimento não é um novo nascimento carnal. A visão de Nicodemos é, como é que pode? Um homem velho vai entrar no ventre da mãe de novo, o que vai acontecer? E Jesus diz, não, o que é nascido da carne, é filho do diabo. Mas o que é nascido do Espírito, é uma nova criatura. E esse é o cerne da questão. Nós precisamos entender que o novo nascimento é o que faz a diferença nas nossas vidas. E já aconteceu uma transformação, uma revolução, um poder alcançou sua vida. A questão é que muitos crentes, eles não têm andado conscientes do que aconteceu. Eles não têm andado conscientes desse poder, dessa transformação, dessa revolução que aconteceu na vida deles. E isso é o que faz a diferença nas nossas vidas. Por que temos crentes saudáveis? Por que temos crentes que praticam a palavra, firmes no Evangelho? E por que temos crentes que são inconstantes, uma hora tão bem, outra hora tão mal, não prosperam, não avançam, não crescem? É porque uns estão conscientes do novo nascimento, entenderam que eles nasceram de novo, que eles têm Deus como Pai.
Outros nasceram de novo, mas não andam conscientes dessa verdade. Não entenderam que eles são novas criaturas, que as coisas antigas se passaram, que tudo se fez novo, que agora eles têm um pai. Muitos crentes têm andado como eles andavam antigamente. Enganando, ludibriando, mentindo, adulterando, fornicando, falando palavrão, falando mal dos outros. Não crescem, não avançam, não prosperam, com incredulidade, inconstantes, uma hora tão bem, outra hora tão mal. É igual o Chicó, estou rico, estou pobre, estou rico, estou pobre, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. Vou para a igreja, não vou para o VC, não vou. Sirvo no departamento, não sirvo. Tem gente que entra no departamento, com 2 meses, eu vou sair, não quero mais. Inconstante. Sabe por quê? Porque não tem consciência de que elas são novas criaturas. Vai fazer o rema? Não quero não. Por quê? Porque eu não quero. Aleluia. E o batismo? Não, agora não. E eu sempre digo, olha, desejar o batismo é uma evidência do novo nascimento. Você está aqui, querido? Quem nasce de novo, e o batismo? Ela nem sabe o que é, mas e o batismo? Arde dentro dela. Você está aqui? Da mesma forma, as práticas espirituais. Nasceu de novo de verdade, você vai ver. Ela quer orar, ela quer fazer parte até da intercessão, ela quer servir na igreja, ela não falta culto, ela quer ir para o VC. Por quê? Porque ela nasceu de novo, ela entendeu que ela é uma nova criatura, ela entendeu que agora ela tem um pai. E é possível alguém nascer de novo, mas ser carnal, não ter essa consciência. E sabe, irmãos, a consciência do que Jesus fez na cruz do Calvário, há quase 2000 anos atrás, o sacrifício, o preço que ele pagou por nós. A gente precisa estar consciente disso, porque não é uma historinha para a gente contar na Páscoa, não é uma historinha para a gente estar contando de vez em quando no culto, não. É algo real, é algo que aconteceu, nós fomos libertos. Um preço foi pago por nós fomos comprados, queridos. E a gente não pode, irmãos, andar de qualquer jeito. A gente não pode viver uma vida de qualquer jeito. Não combina mais com a gente, nós somos filhos de Deus. Você se alegraria, vou botar nessa conjugação verbal, se o seu filho fosse alguém que envergonhasse você? Se o seu filho fizesse coisas erradas, se o seu filho fosse preso, seu filho cometesse crimes e fosse preso, qual seria a sua reação? De vergonha, de tristeza, de dor, não é assim? Porque você deu uma boa educação para ele, porque ele é seu filho, ele carrega o seu sangue, ele é seu herdeiro, ele tem direito às suas coisas, aos seus bens quando você morrer. Mas, no entanto, ele não tem vivido uma vida que você planejou para ele. A vida que você planejou para ele é que ele fosse médico. A vida que você planejou para ele é que ele fosse jogador de futebol, que ele fosse pastor. Amém? Que ele fosse um empresário. Não é assim? Mas, no entanto, ele procurou outro caminho. É um exemplo, não é o seu filho, amém? Seu filho é uma bênção. Seu filho é um sucesso, participa do Life, participa do VIP, está aqui envolvido na igreja. Seu filho é um sucesso. É um exemplo, uma hipótese. Mas como um pai se sentiria se ele visse um filho nessa condição? Onde ele planejou todo um destino, ele planejou coisas para o filho, no entanto, o filho foi para um caminho completamente errado, averso àquilo que o pai planejou. Como, se você estivesse no lugar dessa pessoa, como você se sentiria? Envergonhado, triste, frustrado, decepcionado, não é assim? Sim ou não? Mas você não desistiria do seu filho. Ele não deixaria de ser seu filho. Não é assim? Você não pode. Tem filho que fazendo pirraça para a mãe dizer, eu não quero mais ser seu filho, né? Porque ele é infantil, porque ele é menino. Mas uma mãe nunca diz isso. O filho pode estar na pior situação possível. Uma mãe nunca desiste do seu filho. É por isso que a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 49, se não me engano, no verso 15, ele diz assim, ó, ainda que uma mulher viesse a se esquecer do filho que veio a nascer, todavia eu jamais esquecerei.
Deus coloca um exemplo tão absurdo, porque nenhuma mulher se esquece de um filho. Não é assim? Uma mulher não esquece de um filho. A não ser que ela esteja com algum problema muito grave psicológico. Mas uma mulher, estando bem, consciente, com as suas faculdades físicas, mentais, ela não vai esquecer de seu filho. É por isso que Deus fala, ele traz um exemplo absurdo, ainda que uma mulher venha se esquecer do filho que nasceu, do filho que ela trouxe à vida. Aí ele diz, eu, como seu pai, jamais me esquecerei de você. E muitas vezes, irmãos, Deus, ele olha para a gente dessa forma. Tem muito crente assim, que não está vivendo o plano, o propósito, aquilo que ele preparou, aquilo que ele planejou para aquela pessoa. E Deus olha, ele tem sentimentos. E eu não estou falando que Deus está lá desesperado, não é isso. Mas há um sentimento de Deus quanto àqueles filhos que não estão atingindo a expectativa dele. E eu quero dizer, Deus tem expectativas a seu respeito. Ele diz, olha, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. Jeremias capítulo 29, verso 11. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos a nosso respeito. Deus tem planos, projetos. Deus tem expectativas a nosso respeito. E a pergunta é, estamos dispostos a realmente estar debaixo desses planos, debaixo desse propósito que Ele estabeleceu para nós? Estamos dispostos a atingir a expectativa de Deus? Aleluia. Muitos dos problemas emocionais que carregamos nas nossas vidas, muitos dos bloqueios emocionais, mentais, se dão por causa da relação que tivemos ou temos com os nossos pais biológicos. Paternidade é algo fundamental na vida de uma pessoa, de um ser humano. Quando falamos de paternidade, não estamos falando simplesmente sobre se ter um pai ou não, mas estamos falando sobre como um indivíduo reage diante dessa relação, ou dessa ausência de relação. Então, muitos dos problemas que nós carregamos, sejam eles emocionais ou mentais, são por causa da nossa relação com os nossos pais. Por causa de erros que eles cometeram conosco. E eu quero dizer uma coisa para você. Seu pai pode ser o melhor pai do mundo. Ele em algum momento errou com você. Por causa de abusos que o seu pai cometeu com você. E podem ser abusos mentais, podem ser abusos físicos, podem ser abusos emocionais, podem ser abusos sexuais. E às vezes a gente coloca essas emoções e reprime e coloca para debaixo do tapete. E a gente tenta querer esconder isso. A relação que tivemos com o nosso pai, o erro que o pai cometeu, um abuso que o pai cometeu. Pode ter sido sexual, mas pode ter sido um abuso emocional, ameaças. Pais que bateram na cara, no rosto. Pais que davam murros. Às vezes pode não ter sido traumas causados diretamente com você, mas com um irmão seu. Você viu um irmão seu sendo torturado. Talvez você tenha visto o seu pai adulterar com outra mulher. E isso gerou em você um trauma terrível. Talvez você tenha visto sua mãe sendo abusada, sua mãe sendo espancada, sua mãe sendo maltratada. E aquilo gerou traumas terríveis em você. E você carregou isso. Você tem carregado isso até aqui. Não, pastor, eu estou bem. Eu nem lembrava disso. Está aí dentro. Talvez, assim como eu, você não teve um pai presente. Eu fui ter uma relação com o meu pai depois dos meus 10 anos de idade. Até lá eu vi meu pai algumas vezes. É duro isso, é difícil para uma criança assimilar isso. É duro você ir para a escola e ver todos os seus amiguinhos com a família, com o papai e a mamãe. E eu tinha minha mamãe. Graças a Deus que minha mãe foi uma grande bênção, uma mulher, assim, fantástica. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, da educação que ela me deu. Mas ela não pôde suprir, por mais que ela tentasse, ela não pôde suprir a ausência do meu pai. E eu poderia hoje ser um homossexual, ser um bandido,
né? Eu poderia hoje ser alguém fracassado, frustrado. Talvez tivesse me suicidado. Talvez não tivesse me casado, tivesse sido uma pessoa que se prostituísse, né? Eu tinha tudo para dar errado, por causa da ausência do meu pai. Eu não tive alguém que falasse para mim, ó, não faça isso, cuidado com isso aqui. Minha primeira paixão, eu não podia falar com a minha mãe, eu tinha que falar com o meu pai, né? Paixão de escola. Talvez você tenha passado por isso. Ou talvez você tivesse seu pai presente, mas talvez você desejasse que ele tivesse ausente, porque ele era um péssimo pai. Ou talvez não. Talvez você seja de um grupo favorecido, onde você teve um bom pai, um bom exemplo de pai, um homem que supriu você emocionalmente, um pai que talvez fosse crente. Olha aí, que privilégio. Que teve a mente renovada, que cuidava bem da sua mãe, que você nunca via seus pais discutirem. Você teve uma ótima educação. Mas em algum momento ele falhou, ele não atingiu a sua expectativa. E sabe, irmãos, nós somos frutos dos traumas que nós carregamos na nossa vida. E a paternidade talvez seja a coisa mais traumática que um ser humano pode ter. Porque, veja, é verdade que existem más mães. Existem mães que são ruins também. Mães relapsas, né? Mas dificilmente o filho ele carrega algo assim tão grave de uma mãe. Mas de um pai, não. Você está aqui? Porque a mãe, por pior que ela seja, ela vai se esforçar de alguma forma. É lógico, tem exceções, tem mães que abandonam os filhos, né? Tem mães que dão para adoção, tem mães... Acontece isso aí. São casos específicos que talvez você passou por isso. Mas de um modo geral, a gente for colocar numa balança, geralmente a ausência do pai, ou a presença negativa do pai, ou o relacionamento que nós temos com os nossos pais, é o que causa maior dano nas nossas vidas. E muitos de nós carregamos esses danos. E às vezes esses traumas, eles são evidenciados na forma como reagimos com as pessoas. Às vezes a gente transfere isso para o líder. É um líder de departamento, que ele diz assim, rapaz, ó, eu queria chamar a sua atenção que você está chegando muito atrasado. Atrasado por quê? E por que você está chamando a minha atenção? Você não sabe o que aconteceu comigo? Às vezes a gente tem reações abruptas nessas relações de líder e liderado, porque é a referência que nós tivemos do nosso pai biológico. Ou a ausência que nós tivemos do nosso pai biológico. Glória a Deus. Foi combinado. O pastor foi pedir para ele derrubar a garrafa, porque estava muito silêncio. Obrigado, pastor Fábio. Aleluia. Você está vendo esse silêncio? Você está vendo como está quieto? Eu sei que talvez você tente disfarçar. Eu sei que talvez a gente, de alguma forma, tenta amenizar. Mas muitas vezes está aí escondido. Está aí enterrado. E eu não estou aqui hoje como um coach. Eu não estou aqui hoje para fazer uma cura interior em você. Não. Eu estou aqui para levantar uma bandeira e dizer para você que embora você tenha esses traumas, embora o seu pai tenha errado com você, embora você tenha sido machucado, maltratado, talvez até hoje mesmo, continue isso, perdura até hoje. Aquela expectativa que você tinha do seu pai, seu herói, seu príncipe encantado, talvez nunca vai ser suprida, irmão. Mas eu estou aqui para dizer hoje para você que Jesus levou na cruz do Calvário as nossas dores, os nossos traumas, sejam eles físicos ou emocionais. Você não precisa carregar mais essa dor, Ele já carregou por você. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu podia, irmão, estar chorando, lamentando hoje, né? No dia do meu aniversário, todos os anos é assim, eu que ligo para o meu pai, para ele me dar os parabéns, porque ele não me liga. No meu casamento, eu implorei para ele vir para o meu casamento com Sameira há 20 anos atrás. Ele não foi.
Meu filho nasceu, minha mulher grávida. Eu disse, por favor, venha ver meu filho. Aí disse, tá bom, eu vou. Tá bom, eu vou. Tá aí, ó. Até hoje. E eu estou me planejando para eu ir lá, sem tempo, planejando um monte de coisas, para eu poder ir lá levar o Theo para ele conhecer. Para honrá-lo, porque ele já está velho. E eu, no dia do aniversário dele, irmão, vem aquele pensamento, o diabo fala, você vai ligar para teu pai, para quê? O tanto de mal que ele te causou. Eu digo, Satanás, debaixo dos meus pés. Porque se a gente quiser viver grandes dias nessa terra, a gente precisa honrar pai e mãe. Porque eu sou livre, irmão. Por que o senhor faz isso, pastor? Porque o senhor é besta, viu? Eu não faria isso. Se eu te contasse a história, irmão, você ia dizer assim, pastor, o senhor é besta demais. Não, eu não sou besta, não. Eu sou curado. Aleluia. Eu tive uma oportunidade, irmãos, ímpar. Eu preguei para o meu pai várias vezes. Irmão, se teve alguém que eu dei o meu sangue, eu suava horas, todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, todos os livros que eu li, eu coloquei ali para pregar o evangelho para ele. E ele não quis receber Jesus. Mas eu preguei, e não foi só uma, nem duas, nem três, nem quatro. Ainda hoje, quando eu vejo, eu prego para ele. Eu consegui levar meu pai para a igreja. O meu pai soube que eu me converti em 99. Quando ele soube que eu me converti, eu já estava em Fortaleza. Ele mora em Brasília. Ele disse assim, quando ele soube que eu me converti, ele disse, essa é a pior notícia que eu poderia receber na minha vida. Quando ele soube que eu fui ordenado pastor, ele disse assim, essa é a maior decepção que eu já tive na minha vida. Aleluia. Tinha tudo para ser alguém traumatizado, não falar com meu pai. Não é assim? Mas eu amo profundamente. Eu amo profundamente. Porque eu sou curado. Porque eu aprendi, irmãos, desde que eu me converti lá em 99, que eu tenho um pai. Eu tenho meu pai biológico, que eu procuro dar o meu maior respeito, honra. Mas eu tenho um pai celestial. Eu tenho um pai espiritual. Que ele não só me ama, mas ele supre todas as minhas necessidades. Todas as minhas carências, todas as minhas debilidades. Eu tenho um pai, irmão. Ele é a minha fonte de sabedoria, de inspiração. Eu não consigo ministrar, tem gente que diz assim, pastor, como é que o senhor ministra? É tanto conhecimento, não, irmão, eu não tenho conhecimento, sabedoria, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não consigo subir aqui sem antes ter um tempo de oração e dizer, pai, o que você quer que eu fale para o teu povo, para as tuas ovelhas? Porque eu sou aqui como um filho que cuida dos negócios do meu pai. Aleluia. Eu dependo dele, eu preciso dele. Ele é a minha inspiração, ele é a minha força, ele é a minha motivação. Ele é quem cuida de mim, ele é quem me supre, quem supre a minha família. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É por ele, para ele que eu gasto a minha vida, os meus dias. Aleluia. Você está aqui, querido? Tem pessoas que não prosperam por causa da relação com o pai. Não são ousados, não conseguem montar um negócio. Por quê? Porque o pai era frouxo, o pai é covarde. O pai criou com aquela, não, meu filho, você tem que estudar para você ser alguém na vida. Não, irmão. Meu filho, eu falo para ele, ei, você já é um sucesso. Você não precisa estudar, você precisa da unção de Deus na sua vida que já está aí. Você é ungido, você é próspero, você é abençoado, você é ousado. Tudo que você colocar às suas mãos vai prosperar. As minhas palavras têm poder sobre a vida dele, irmão. Você vai testemunhar daqui a uns anos. Eu digo para ele, você é um milionário. Você é ungido, você é um servo de Deus. Você não vai se contaminar com as coisas dessa vida. Deus tem um grande propósito, uma grande obra na sua vida. Você será um ganhador de multidões de pessoas. Você vai muito além do que eu fui. Você não é só o meu legado, você é o legado de Deus. Você é o legado da unção que você carrega. Aleluia. Aleluia.
E tem pessoas que não prosperam. Ouve a palavra da fé, amém, aleluia, glória a Deus, mas tem aquele bloqueio, não consegue montar um negócio. Por quê? Porque tem medo. Por quê? Porque o pai quebrou. Porque o pai dizia que ele não ia prestar para nada. Porque o pai dizia, rapaz, você deixa de conversa. O menino chega, ó, papai, fiz um trabalho na escola. Esse negócio aí não presta para nada. Você tem que fazer não sei o quê. Né? Papai, estou querendo fazer engenharia de produção. Isso aí não vai dar em nada. Tem que fazer contabilidade. Não é assim? Papai, estou querendo estudar para medicina. Você não tem capacidade para isso. Quantas pessoas não ouviram isso, irmão? Você é burro. Você não... Tem pais que falam assim. E o que eu quero dizer para você, criatura, não é para você sair daqui essa noite, eu vou procurar um terapeuta. Porque o pastor trouxe à tona todos os meus traumas de infância. Não, eu estou aqui nessa noite para dizer para você que ainda que você tenha todos esses traumas, que você carregue todos esses problemas, que teu pai tenha sido, irmão, a reencarnação de Lúcifer nessa terra. É que você não tem que carregar isso com você. Porque Jesus já levou sobre si. O que eu quero dizer para você nessa noite, que você entenda de uma vez por todas, que você é livre. Que você foi liberto desses traumas, que você não tem que carregar isso com você. Que você tem que amar o seu pai. Ele deu para você o que ele tinha. Às vezes a gente coloca o nosso pai como vilão, mas foi o que ele recebeu do pai dele. É um ciclo, e o pai dele, do 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 pai dele. Mas você quebrou esse ciclo. Porque houve uma intervenção divina sobre a sua vida. Você agora é uma nova criatura, irmão. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas se passaram. Os traumas se passaram. As tacas que você levou se passaram. Os castigos que você levou se passaram. As humilhações que você passou se passaram. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Para de carregar esses traumas, para de carregar essas coisas. Eu sou fruto de uma maldição hereditária, pastor. Temos que quebrar essa maldição hereditária. O senhor pode vir aqui e traz o óleo de Israel. Vamos fazer aqui um ritual. Não. Tem crente que é assim, só funciona com óleo. Outro dia eu fui pregar numa igreja, e eu estava lá ministrando, aí uma unção no final, eu chamei o pessoal à frente. Meu Deus, vocês podem contar esse corte? E uma unção, mover, e umas 50 pessoas assim na frente, aí lá vem o diácono com óleo, ó, para mim, aí eu olhei para o diácono, aí o diácono assim, ó. Aí eu olhei pro pastor, aí o pastor. Aí eu me dá. Aí eu disse, irmão, não sei nem usar esse óleo. Eu peguei o bicho aqui, botei na mão, aí derramou demais, ó. Aí eu, misericórdia, e agora? Aí tava os irmãos tudo assim, ó. Aí eu. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu acabei, os irmãos estavam tudo assim, ó, descendo. Vocês são ungidos. Ali foi uma unção poderosa, viu? Acho que estão até hoje com esse óleo no cabelo deles, nunca saiu. Mas tem crente que é assim, irmão, precisa de ritual, precisa de coisas. Né? Tem que falar, irmão, a maldição hereditária, ela existe, ela é real. Mas ela já foi quebrada há 2000 anos atrás. Oh, Jesus amado. Quando é que você vai entender isso, criatura? Você é livre. Anda consciente de quem você é, da paternidade que você carrega. Para de transferir aquilo. É que é meu pai, é o meu trauma, é porque é isso. Tem pessoas, irmãos, que são assim, na igreja, elas são intratáveis. Intratáveis. Elas não se submetem, não sabem ser corrigidas.
E quando você vai atrás do histórico, o pai, irmão, às vezes o pai preso, o pai era bandido, o pai era alguém intratável, a referência que ela tem. Eu já cuidei de pessoas que elas tinham, era assim, com a Samere era um anjo, meu Deus do céu, mas comigo era um demônio. E eu falava com o maior carinho, é assim, deixa eu te ensinar, vamos fazer assim. Não, isso aí não sei o quê, grosseria. Mas com a Samere dava na paulada. Ela, amém, Sames, obrigado. E a Samere tem mais, e não sei o quê. Glória a Deus, como é bom ser corrigido de tanto amor. E quando era eu, mano, olha, já pensou assim, não, pastor, nem precisa falar não quero saber não. Era assim. E quando você vai atrás, eu fui saber do histórico da pessoa, irmão, a mãe era maravilhosa, tinha uma relação perfeita com a mãe. Mas com o pai, era uma relação terrível. E aí, quando eu fui atrás, a pessoa ela tinha problemas sempre com líderes homens. E ela sempre se submetia a líderes mulheres. Era inconsciente, ela não sabia disso. É inconsciente, às vezes nós carregamos coisas que são inconscientes. E é por isso que nós precisamos ter essa consciência de quem Deus é na nossa vida. Ter a consciência da paternidade dEle. Ter a consciência, irmão, de que ainda que os nossos pais falhem conosco, foi o pai, foi a mãe, foi a tia, foi o avô, eu não quero saber quem falhou. Eu sei que agora eu tenho um pai que não falha comigo nunca. Eu tenho um pai que me ama, que é perfeito, que é pleno, que cuida de mim, que supre as minhas necessidades, que ouve as minhas orações para me dar o fim que eu deseje, para que a minha alegria seja completa. Um pai que trabalha por mim, um pai que não dorme, o pai que cuida de mim em todos os momentos. Eu gosto porque diz assim, o vigia de Israel não dorme, não dormita, né? Eu sei disso quando eu estou com meu filho, irmão. Meu filho está dormindo. Ele está dormindo lá, e eu vou lá, e fico olhando para ele, e ele todo esparramado. E de repente eu vejo, eita, não está se mexendo bem não. Eu boto lá meu ouvido logo para ouvir a respiraçãozinha. Eita, ele está respirando. E às vezes eu fico lá horas, igual uma bestada, olhando para ele. É exatamente como Deus faz conosco. Deus fica olhando para nós, irmão, não como um abestado, por respeito a Deus, mas Ele fica olhando para a gente assim, com aquele olhar de pai babão. É você dormindo e Deus trabalhando, Deus olhando você, Deus cuidando das suas coisas, para que você tenha uma vida livre de preocupação, mas você fica lá, escolhe ser preocupado, escolhe andar na carne, porque você não tem andado consciente da vida plena que você carrega. Você não tem andado consciente do poder que é ser filho de Deus. Aleluia. E é por isso, irmãos, que nós, como pais, e agora eu quero falar com os homens. Você, homem, como pai biológico, você precisa ser um excelente pai. Você precisa entender que Jesus já levou sobre si as nossas dores físicas e emocionais, as nossas enfermidades físicas e emocionais. Nós somos livres. Às vezes a gente tem facilidade para entender que Jesus nos curou de dores físicas, de uma dor de cabeça, né? de um problema crônico, de uma doença. Mas a gente tem dificuldade de entender que Ele levou sobre si as nossas doenças espirituais, emocionais, mentais. Ele levou tudo, irmão. Não foi uma parte. Você é completo. Você está aqui. E nós, como pais, nós precisamos sim, como Provérbios 13, 24 diz, o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Tem pai que se orgulha, diz assim, eu nunca bati no fulano. Eu não acho isso orgulho não, porque se você nunca bateu, é porque você foi omisso em algum momento. Ah não, é porque o meu filho é perfeito. Ei, seu filho é perfeito mesmo? Porque o meu menino, irmão, eu toda hora, quando ele vai para um lugarzinho ali, vai botar o dedo na tomada, eu já engatilho aqui, ó. Só que o rapaz, ele, 11 meses, deixa chegar 2 anos. Você está aqui porque eu não quero ser omisso. Porque
o que retém a vara, o que não bate, diz que aborrece o seu filho. Esse aborrecer não é de deixar o filho irritado, não. É de, mais tarde, o filho se tornar alguém que não tem limites. E ele falar, rapaz, eu não tenho limites hoje porque o meu pai foi omisso. É nesse sentido que ele está falando sobre o aborrecer. Você está aqui? Sabe por que uma pessoa se torna bandido? Uma pessoa que se torna bandida, você já viu o bandido matador? Como é o nome daquele que morreu agora? TH, né? Estou falando TH. E pasme, o TH era crente. Pasme, a facção criminosa dele, todo mundo é crente. Só que é no outro regime, né? Mas amém. Eu fico imaginando, irmãos, esse bandido, quando eu vejo lá, o bandido morreu, facção criminosa, aí mostra ele lá na boate, mostra ele lá matando, troca de tiro, aquela coisa, crime. Mas eu fico imaginando assim, esse cara não nasceu assim. Ele nasceu aquele bebezinho. Ele nasceu lá, a mãe deu à luz, ele estava na maternidade, os parentes foram lá visitar, teve um enxoval, os pais ficaram sem dormir muitos meses. Ele teve que mamar, ele mamou, né? A mãe cuidando, o pai foi levar para o exame, deu remédio, o pai teve as vacinas, ele foi crescendo, teve o carrinho, não é assim? Ele era uma criança normal. Mas sabe o que foi que aconteceu? Por que ele virou bandido? Porque ele não foi corrigido, não teve vara da disciplina. O pai foi omisso. Eu quero dizer para você, pai, não seja omisso, seja um homem. Porque eu não estou falando sobre espancar o menino, não. Eu estou falando sobre você ser um exemplo para ele. Porque Davi, a gente idolatra Davi, né? Davi foi o cara. Davi uma bênção, né? Davi não foi essa bênção toda, não, irmão. Eu não tenho essa admiração toda por Davi, não. Quando a gente estiver lá, na eternidade, eu não acho que um dos últimos que eu vou querer conhecer é o rei Davi. Não acho ele uma inspiração, não. Primeiro que adulterou. Certo? Segundo, que ele foi um péssimo pai. Você sabia que ele foi um péssimo pai? O filho dele, sabe o que o filho dele fez, Absalão? Além de promover uma rebelião contra ele, tomou o poder do pai. O pai teve que fugir às escondidas para não morrer, com toda uma comitiva. Ele raptou todas as esposas do pai e as concubinas. Primeiro que o erro já começa aí. Porque Deus não deu concessão nenhuma para rei ter esposas e concubinas. Isso é um rei. Isso é um erro. O princípio bíblico é que o homem só deve ter uma só mulher. Os caras que fizeram isso aí, fizeram na surdina aí, porque os outros reis faziam isso aí também. Porque tem gente que pensa assim, porque Deus deu uma concessão. Deus não deu concessão nenhuma para Davi, e muito menos para o filho dele, Salomão. Mas esse filho dele, Absalão, ele pegou todas as esposas do pai, e todas as concubinas do pai, ele montou uma tenda no alto do palácio, para que todos pudessem ver, e ele teve relação uma com uma, para que todo o povo visse, para humilhar o pai. Eu te pergunto, um caba desse levou umas varas, umas peias, umas tacas, quando era pequeno? Levou não. É culpa de Davi, irmão. Ele não foi um bom pai. Pastor, você está falando besteira. E Salomão? Salomão foi o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. Ele foi mesmo, o homem mais sábio, mais rico, mais inteligente. Mas no final, irmãos, estava se prostrando a outros deuses e com um monte de mulher. Você está aqui? Ou seja, Davi deu uma boa educação para esses meninos. Cuidado, irmão, para a gente não ser uma bênção na igreja, ministerialmente, ser um sucesso, até financeiramente, e a gente ser um fracasso como pais. Lembra de Saul? Saul foi um bom rei. Ele foi um bom rei. Mas o seu filho, Jonatas, era o príncipe herdeiro. E sabe o que Jonatas fez? Abriu mão do seu legado, o legado do pai, e reconheceu Davi como rei. Olha só, príncipe herdeiro nenhum faz isso, irmão. Isso é uma maior desonra para um pai.
É porque a gente lê a Bíblia de uma forma romântica. Mas o que Jonatas fez foi alta traição, foi desprezo, foi desonrar o legado do pai. Ele era o príncipe herdeiro, ele tinha que dar continuidade ao legado da família. Ele foi preparado para isso a vida inteira. Mas porque o pai, olha só, ele viu as atitudes erradas do pai. Ele viu como o pai errava. Ele viu quando o pai perseguiu Davi. Ele viu quando o pai foi injusto, quando o pai foi carnal. Isso nos mostra, irmãos, isso nos acende alguns sinais de alerta. Nós precisamos ser uma referência para os nossos filhos. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve ensinar a criança no caminho. A gente deve ensinar para a criança que adorar ao Senhor é a coisa mais importante. Que meditar na palavra não há nada que possa roubar isso. Eu te pergunto, seu filho vê você lendo a Bíblia? Seu filho vê você orando? Reagan Júnior diz que, falando sobre o seu pai, ele disse, olha, muitos conhecem o meu pai como um homem do avivamento, muitos conhecem o meu pai como um grande mestre, muitos conhecem o meu pai como um grande profeta. Aí ele diz, eu conheço meu pai como um homem de oração. Porque eu cansei de entrar na porta do escritório do meu pai e ele está de joelhos orando. Eu cansei de ver o meu pai orando durante horas, durante dias. Seu filho tem visto você como um homem de oração? Como uma mulher de oração? Ou como ele conhece você? Ah, o meu pai é aquele que grita lá em casa, carnal, bruto, brabo, brincadeira besta, fala palavrão, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos. O Reagan Júnior diz que ele até os 22 anos de idade, ele achava que todos os membros da igreja eram anjos. Porque o pai dele nunca falou mal de algum membro da igreja. O pai dele era o pastor da igreja. Você está aqui, querido? O que nós estamos deixando para os nossos filhos? É por isso que adolescentes hoje, filhos de crente, quando chegam na adolescência, se afastam do evangelho. Se desviam, porque não vê o exemplo em casa. Porque não vê os pais fazendo cultos domésticos, não vê os pais se arrumando para ir para a igreja. Os pais só querem ir para a igreja no culto de ceia, só querem ir para a igreja de 15 em 15 dias, não são envolvidos, falam mal dos irmãos. Meu filho, irmão, desde os 2 meses e meio que a gente vem para a igreja com ele. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele dá expediente com a gente aqui. E tem gente que diz, pastor, não faça isso com o bichinho não. A gente também fica com pena dele. Mas a gente está ensinando algo para ele. A gente está ensinando para ele, irmão, que amar ao Senhor, servir ao Senhor é a melhor coisa que existe. A Bíblia diz, agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, Salmo 37:4. Mas esse agrada-te, que a gente pensa assim, agrada-te é se tornar agradável a Deus. Não. Nós já somos agradável a Deus. Essa palavra agrada-te no original, ela está falando sobre se divertir no Senhor. Está falando sobre você se alegrar no Senhor. Está falando sobre você ter uma vida de prazer no Senhor. Então, seu filho precisa ver que servir a Deus, cumprir uma escala, é algo prazeroso e divertido. E quando ele crescer, é por isso que tem um monte agora, qualquer luxo dos meninos aí, os adolescentes, né, querendo servir lá no Hertz, na comunicação. Você vê aqui, lá o pessoal do som é tudo adolescente. Aqui, tirando foto, é tudo adolescente. E quando você vai ver, são filhos dos pastores, são filhos de ministros, são filhos de diáconos. Porque eles veem os pais e eles querem fazer. Eles querem servir. E com isso, irmãos, nós não estamos criando traumas nas nossas crianças. Nós estamos deixando um legado, criando elas num ambiente onde elas amam ao Senhor mais do que qualquer coisa. Você precisa se esforçar para isso, querido. Ah, pastor, eu não sei fazer isso. Pois aprenda. Porque se você não deixar a sua criança, seu filho, nesse ambiente, você vai ter que buscar ele na boca de fumo. Tá aí, tem o Life Camp. Irmão, é R$500. E daí? Irmão, nós temos testemunhos aqui de adolescentes que foram para lá, era só a bagaceira, só a misericórdia. Que até os pais dizem, rapaz, esse aqui não tem jeito não. Hoje estão aí servindo ao Senhor, uma bênção. Mudaram a vida deles, sabe?
É um tempo onde eles estão lá sendo bombardeados pela palavra. Ah, não tem coração duro lá não, irmão. Que resista. Então, ao invés de você ficar murmurando, reclamando, falando mal dos líderes, falando mal de não sei quem, porque você fica falando mal às vezes, inocentemente, mas também é R$ 500, aí não sei o que, não sei o que. Ele está ouvindo. Ele está lá no carro, no celular, mas ele está ouvindo tudinho que você está falando. Ei, fulano, tu viu aí R$ 500? Tu viu a mensagem de hoje do pastor? Ele está ouvindo tudinho. Aí depois, rapaz, pastor, me ajuda. O Alfredinho não quer vir mais para a igreja. Não sei o que foi. Porque você fica falando mal do pastor, fica falando mal da igreja, fica falando mal do líder, falando mal da programação. Tem que dizer, Alfredinho, vamos crer. Deus proverá, Alfredinho, vamos crer. Vamos chamar a existência. Não é assim? Aleluia. Samuel, irmão, Samuel tinha tudo para ser uma péssima pessoa. Olha só, a mãe dele, orando, pedindo a Deus um filho. E ela diz assim, ó, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Né? É que nem tem uns pais de menina, né? Corta isso aí do YouTube, senão eu vou ser cancelado. Que diz assim, o pai de menina diz assim, ó, Senhor, quando a minha filha crescer, eu faço um voto com o Senhor. O primeiro namorado dela eu vou oferecer de oferta ao Senhor. Aí o pobre do Samuel foi a mesma história. A mulher crendo para ter o filho, ela disse, se o Senhor me dá um filho, eu vou consagrar ele ao Senhor, eu vou dar ele para o Senhor. Tudo bem, o menino nasce, fica lá alguns meses até desmamar. Quando o menino desmama, entrega o menino para o sacerdote ali. Olha só, aí diz assim, ó, estou aqui para cumprir meu voto, né? E o pai diz assim, né, mulher, cumpra seu voto para com o Senhor. Olha que pai sem vergonha, né? Aí deixou lá o menino. A gente olha, irmão, de um olhar romântico, né? Ela cumpriu o voto, pastor. Ela deu para o Senhor. Mas olha só, quem foi que ela deixou o menino? Com Eli. Quem eram os filhos de Eli? Hófni e Finéias. Sabe o que eles faziam, os filhos de Eli? Eles faziam relações sexuais com as irmãs, né, com as mulheres que serviam no templo. As mulheres que serviam no templo, eles tinham relações sexuais com todas. E a carne do sacrifício, ele ao invés de botar a carne lá para ser sacrificada, não, eles pegavam para eles as melhores carnes. Ou seja, eles roubavam dos sacrifícios. E o povo todo sabia disso. Eles envergonharam Eli, a casa de Eli, a ponto de Deus ter que trazer um juízo. Você deixaria teu filho, irmão, com um pai que criou 2 meninos assim? Veja, quais são as 2 piores coisas para um líder espiritual, um pastor ou um padre? Os 2 piores escândalos. Roubo e adultério, né? Pois pronto, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes também, como Eli. E eles foram pegos nas 2 faltas. Não foi só roubo, não foi só adultério, não, foi logo os 2. Você deixaria teu filho com um pastor que tivesse 2 filhos assim? Pois Ana deixou. E o pior é que Samuel não teve escolha. O pobre velho foi colocado lá nessa situação. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Ele foi criado por Eli. Eli pagou o preço. A Bíblia diz, irmãos, porque por causa do erro dele, por ele ter sido um mau pai, a dinastia dele, né, o legado dele foi riscado. Os filhos morreram de uma forma terrível. E ele também. Toda a geração dele foi destruída porque ele foi um mau pai. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado, esse negócio de ser um mau pai não é uma boa, não. Mas Samuel, ele tinha tudo para ser um menino revoltado. Bandido, nascer, crescer, dando trabalho. Mas não. Samuel decidiu ter a consciência da paternidade divina. Ele teve a consciência de que Deus era o pai dele. E diferente de Hófni e Finéias, Samuel cresceu e se tornou um grande homem de Deus e o sucessor de Eli. Ele não era da linhagem, mas ele se tornou, no entanto, sacerdote, profeta e juiz. Ele se tornou a pessoa mais importante naquele tempo de Israel. Quem foi o homem que ungiu o primeiro rei de Israel? Samuel. Samuel foi o cara que Saul era liderado de Samuel. Samuel era o mentor de Saul. E Saul era o rei.
Olha só. Por causa da paternidade divina, a consciência que ele carregava. Você está aqui, querido? Eu já estou encerrando. Eu tinha muito mais coisas para falar. Lucas 2,42. Eu vou encerrar com essa. Diz assim: quando ele, Jesus, atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Verso 49. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Verso 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Olha que coisa interessante, irmãos. Eles se perdem, Jesus se perde dos pais, e aí eles voltam depois de alguns dias, e quando eles voltam, encontram Jesus lá no templo, conversando, né, ouvindo, interrogando os doutores da lei. E todos aqueles homens ficam impressionados com a sabedoria de Jesus, uma criança de 12 anos. E aí os pais vão corrigi-lo, né? E dizem: rapaz, a gente estava preocupado, eu e seu pai. Aí ela diz: por que vocês estavam preocupados? Por que vocês estavam me procurando? Eu estava aqui fazendo a obra do meu pai. E eles não entenderam o que ele estava falando. Jesus estava falando da paternidade divina, a consciência que ele tinha de que Deus era o pai dele. Veja, Jesus também passou por dificuldade, irmãos. Muito provavelmente José morreu na adolescência de Jesus, e Jesus teve que assumir o legado, assumir as coisas do pai biológico dele. Jesus também não tinha uma família convencional. José não era o pai biológico, era só Maria. Ele não nasceu de uma concepção natural. Você está aqui? Aleluia. Então Jesus, ele tinha um contexto familiar também, que não era esse contexto certinho que nós tínhamos. E muito provavelmente José era muito mais velho que Maria. Por isso ele morreu logo. Alô? Então Jesus também tinha tudo para dar errado. Jesus também não tinha, talvez, uma boa referência de pai. Depois de um tempo da vida dele, houve uma lacuna de paternidade. Mas ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia que Deus exercia esse papel de paternidade na vida dele. Irmão, está na hora da gente parar de ficar choramingando, de ficar justificando, ou pior, de ficar enterrando para debaixo do tapete. A gente precisa mesmo entender que os nossos pais falharam conosco, entender, irmão, que aconteceu traumas, que aconteceram problemas, abusos, mas que isso não pode nos paralisar, porque Jesus já levou na cruz do Calvário, porque nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que nos corrige, que nos ensina, um Pai que supre cada uma das nossas necessidades. Ei, para de ficar olhando para o seu pai biológico, começa a olhar para o seu Pai celestial. Eu quero dizer para você, você não tem que carregar trauma nenhum. Os traumas já foram levados na cruz do Calvário. Você não tem que carregar dores emocionais. Você é livre, irmão. Livre, livre para prosperar, livre para avançar, livre para crescer. Ah, eu não quero me envolver no ministério porque meu pai era pastor e meu pai fez isso. Não, irmão, esquece a história dos seus pais. Você é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram. Tudo se fez novo, vamos andar em novidade de vida, vamos avançar no Senhor, vamos crescer nele. Ele tem coisas preciosas, maravilhosas para fazer na sua vida e através de você. Aleluia. Não se prenda, irmãos, a esses traumas, mas avance, cresça, produza no Senhor. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, amém? Fica de pé.
Graças a Deus, eu tinha muito mais coisas para falar, mas eu acredito que fomos alcançados de alguma forma, amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida e gostaria de tomar essa decisão hoje? Receber Jesus, como você aprendeu hoje, é ter o poder de ser feito filho de Deus. E se você quer, nessa noite, sair com esse poder, essa é a sua oportunidade. Deus tem um plano, um propósito grandioso na sua vida. E esse propósito só vai se cumprir se você tomar essa decisão de receber Jesus. E é importante você fazer isso publicamente. Você precisa, diante de Deus e diante dos homens, dizer o sim. É como num casamento. Para o casamento ser celebrado, é necessário que haja um sim. E você precisa dizer um sim para esse casamento, para essa união com o Senhor, para essa aliança com Ele. Se você está aqui e deseja fazer isso hoje, é a sua oportunidade. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Todos crentes, todos salvos, graças a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor. Eu queria chamar o diaconato. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 28. O apóstolo Paulo nos ensinando sobre a ceia do Senhor. Ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Veja, o apóstolo Paulo nos ensinando sobre a ceia do Senhor. Ele fala sobre um exame, né? E que exame é esse? Muitas pessoas às vezes pensam que esse exame é um exame de condenação. É para a gente olhar para nós mesmos e pensarmos nos erros que nós cometemos, nos pecados que nós cometemos nessa semana e dizer, rapaz, eu não vou participar da ceia hoje não. Mas é interessante porque Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Ele não diz, se o exame der errado, der negativo, não coma. Ele diz, examine-se e coma. Porque não se trata de sermos reprovados, se trata de nos examinarmos. Você está aqui? E esse exame, irmão, ele está falando sobre discernirmos o corpo. Porque no verso 29 ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, ele está falando sobre discernir. E discernir é a gente entender, é a gente compreender o corpo. Que corpo é esse? O nosso próprio corpo? Não. O corpo de Cristo. Como estamos no corpo de Cristo? Como entendemos o corpo de Cristo? Como entendemos o que é ser família e ser igreja? E hoje nós falamos sobre paternidade e muitas vezes alguns irmãos têm carregado esse fardo, essa carga emocional do seu relacionamento com seus pais, com seus familiares e transferem isso para as suas relações com os irmãos da igreja. Mas você entendeu hoje que Jesus já levou, que você é livre e que você precisa andar como quem é livre. E a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus uma consciência tão forte na sua vida, irmão, que você vai viver como quem é livre. Sabe, você não vai ter mais reações abruptas, você não vai ter mais situações onde você vai ser carnal, onde você vai ser intratável, onde você vai tomar decisões erradas por causa dos seus familiares, por causa da relação com seu pai. Não, você entendeu hoje que Deus é o seu pai e que Ele é a sua referência de amor, de cuidado, de suprimento. Você entendeu hoje que Deus é a sua referência. Você está aqui? Talvez você tenha tido um bom pai e ele foi uma referência em algumas áreas, mas ele nunca vai ser uma referência total. A sua grande referência é Deus. É Ele quem vai atingir a sua expectativa, irmão. Só Ele não só vai atingir, mas vai superar essa expectativa que você precisa de um pai. Você está aqui? Aleluia. E que nessa noite nós nos examinemos acerca de como andávamos ou como andamos na nossa relação com os nossos irmãos, no corpo, na igreja. Eu quero dar um tempo para você fazer isso, para que a gente possa nos examinar. Você pode fazer isso, não é para você orar, não é para você cantar, mas é para você se examinar.
Vamos render graças por esses elementos. Você pode orar junto comigo? Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que temos de participar da ceia do Senhor. A ceia é uma das ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. E nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção, mas fazemos isso também com todo o temor, porque a tua palavra diz que nós devemos participar da ceia em memória do Senhor Jesus. Entendemos, Pai, que a ceia é um memorial daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Jesus, ele mudou a nossa história. Jesus, ele carregou os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, mentais. Somos livres por causa desse sacrifício e por isso nós somos tão gratos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu único filho para morrer naquela cruz, no nosso lugar, e através desse sacrifício nós somos livres e vamos andar em novidade de vida, como livres que somos. Nenhum trauma vai nos paralisar, nenhuma lembrança ruim de um relacionamento com os nossos pais vai nos paralisar, porque entendemos a paternidade divina que carregamos, porque entendemos que somos filhos, que somos amados, que o Senhor nos amou, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos supre e cuida de cada uma das nossas necessidades. Aqui está o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui está também o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Ó Senhor, nós somos tão gratos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse sacrifício. E muito obrigado por sermos igreja, porque a Tua palavra nos alcançou. Obrigado por fazermos parte dessa igreja. Obrigado por cada um dos nossos irmãos. Nós os amamos, Pai, com todo o nosso coração. Nós os amamos, Pai. Nos amamos como família, como filhos Teus que somos. E eu declaro que a nossa unidade está intacta, que o diabo não tem poder, não tem autoridade sobre os nossos relacionamentos. Eu declaro que essa igreja é unida, somos um grande caldeirão, não somos uma panelinha, não somos grupinhos. Não, Pai, não temos divisão no nosso meio, não temos problemas de relacionamento no nosso meio, não. Nós somos plenos, nós somos, Pai, curados e sarados. Nós somos uma família, nós somos o Teu corpo aqui na terra. Nós te damos graças e vamos participar juntos da ceia do Senhor, com alegria, com amor e com temor, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Então os diáconos vão servir você agora. Eu vou pedir para que, se você não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, se você não nasceu de novo, por favor, não participe da ceia. A ceia é somente para filhos, é somente para aqueles que receberam Jesus. E eu vou pedir para que você também, quando receber a ceia, você aguarde até que todos tenham recebido. E em seguida, nós vamos participar juntos. Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Amor verdadeiro, amor verdadeiro.
Todos receberam? Alguém não recebeu? Faz o sinal com sua mão. Se você não recebeu a ceia, para você participar junto conosco. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23, o apóstolo Paulo também trazendo orientações à igreja de Corinto acerca do como proceder na ceia do Senhor. Ele diz a seguinte afirmação: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com essa consciência, compreendendo aquilo que a Escritura Sagrada está nos trazendo como orientação, com esse entendimento da paternidade divina, de que Deus é o seu Pai, e de que esse pão sem fermento representa o corpo sem pecado de Cristo, que foi traspassado e moído no nosso lugar. Com essa consciência, com esse temor, com essa reverência, participa. No verso 25 ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva, esse cálice, representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar, compreendendo aquilo que Isaías, no capítulo 53, no verso 3, diz que certamente Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e por suas pisaduras, suas feridas, feridas essas por onde o sangue foi derramado, a Bíblia diz que nós fomos sarados, nós fomos curados. Se você tiver alguma enfermidade no seu corpo, alguma dor, algum sintoma, você pode simplesmente tomar posse da sua cura, recebendo essa cura pela fé e sair daqui completamente curado. Então, com essa consciência, com temor, gratidão e alegria no coração, vamos participar. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, na sua última ceia com seus discípulos, depois de haver ceado, eles cantaram uma música. Vamos cantar uma música, amém? Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Obrigado. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei. 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 Aleluia! Irmãos, essa noite eu fui grandemente acrescentado pelo Senhor. E você? Amém. Glória a Deus. Eu queria aproveitar aqui e fazer aqui algumas indicações literárias também, para que você possa mergulhar um pouco mais nesse assunto, aprender mais do Senhor também. São títulos que temos aqui no nosso Verbo Shop, que ao final você também pode passar para conhecer outros, né? Você pode superar tudo isto, de Rick Renner. Esse outro livro aqui, Guia Bíblico de Paternidade Espiritual, e esse outro, Pai Inteligente Influencia
o filho adolescente. Ao final, você pode ir lá no nosso Verbo Shop e adquirir essas literaturas que vão te ajudar na sua trajetória, no seu aprendizado, no seu crescimento. E certamente isso vai fazer muita diferença na sua jornada cristã. Amém? Cadê os nossos visitantes? Faz um sinalzinho com a sua mão. Nós temos uma sala que foi preparada para você, com todo amor, com todo carinho. E você que trouxe o nosso visitante, pode ir até lá também com ela. Uma salva de palmas. Volte outras vezes. Amém? Glória a Deus. Quero dizer a você que as inscrições do Life Camp estão abertas. Você que tem um adolescente na sua vida, aproveita como um pai, como um tio, como alguém que quer participar do crescimento desses adolescentes, do envolvimento deles, dentro daquilo que você ouviu hoje. Não fica de fora, ao final você pode ir lá, buscar mais informações e contribuir também para que esses adolescentes estejam, nesse acampamento que vai ser poderoso. Estamos no segundo lote, aproveita também para aproveitar o preço de segundo lote. Amém? Reforçando que teremos o nosso discipulado a partir do dia 9, você pode fazer a sua inscrição gratuitamente, não deixa para depois, faz logo hoje. E também teremos os visionários no próximo sábado. Combinado? Glória a Deus. Para fechar nosso Verbo Café, hoje nós temos uma cantina especial, um lanche especial feito pelo nosso diaconato, e esse departamento que nos serve tão bem, tão intensamente. Hoje nós temos também a oportunidade de contribuir com eles. Ao final você vai lá e lancha aqui na nossa igreja, não vai lanchar fora não, hoje vai ser aqui mesmo. Amém? Tudo certo? Glória a Deus. Sejam abençoados praticando essa palavra. Eu declaro uma semana próspera, abençoada, cheia de boas notícias, coisas extraordinárias acontecendo e o seu telefone tocando. Boas notícias vão chegar em nome de Jesus. Ao final, os pastores estão aqui se você precisar de alguma oração ou aconselhamento rápido. Sejam abençoados, queridos.